Abra sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6. Pode ficar sentado, pastor Manuel. Pega lá. Capítulo 6, segundo livro do profeta Samuel, versículos 10, 11 e 12. Nós vamos falar hoje aqui sobre uma história bem conhecida da Bíblia, a história de Obed-Edom. Eu tinha preparado essa mensagem no domingo, mas aí quando eu vou pregar, eu queria pregar para o seu irmão, que ele disse que gosta muito dessa passagem. Eu estudei ela, mas aí não deu certo, mas deu certo hoje. Capítulo 6, segundo livro do profeta Samuel, versículo 10, 11 e 12. E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-Edom, o Gitita ou o Geteu, dependendo da tradução. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o Gitita, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-Edom e a toda a sua casa. Versículo 12. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-Edom, a cidade de Deus, com alegria. Amém, queridos? O contexto, e depois a gente vai explicando alguns detalhes dessa passagem. Houve uma guerra entre os filisteus e os israelitas, e nesta guerra, nessa batalha, o povo de Deus estava perdendo, e por estar perdendo, eles enviaram alguns homens daquela guerra para ir até Siló buscar a arca do concerto, ou a arca de Deus. E nessa ida que eles foram buscar, trouxeram a arca, e os filisteus vencem a batalha, os filisteus vencem a luta, e quando eles vencem essa luta, eles ficam com essa arca e guardam para eles. Passa-se os anos, passa-se algum tempo, e essa arca agora é devolvida pelos filisteus, porque a presença de Deus na arca era tão forte, tão poderosa, que eles não conseguiram ficar com ela. Para vocês terem uma ideia do poder da arca, que simboliza a presença de Deus, colocaram a arca de Deus dentro do templo de Dagon, que era o Deus dos filisteus. Quando foi no outro dia pela manhã, aquela estátua, aquela imagem havia caído, quebrada a cara no chão, porque Dagon não é Deus. Dagon não é Deus. Deus é o teu Deus, que é o meu Deus, é o nosso Deus. Esse é Deus. E cai aquela imagem, se quebra toda no chão. Deus desceu sobre eles uma doença, uma coisa bem terrível, hemorroidas. Está na Bíblia, viu, irmão? Até hemorroida tem na Bíblia. Pagaram o preço porque tocaram naquilo que é de Deus. Quando eles viram que não podiam mais suportar aquela presença, colocaram aquela arca em cima de um carro de bois, e os bois foram caminhando, chegaram até a casa de Abinadab. Abinadab recolheu essa arca e ficou na casa desse homem por 20 anos. 20 anos na casa de Abinadab. O que vai acontecer agora aqui em 2 Samuel, capítulo 5, é que Davi agora assume o reinado. Com 30 anos de idade, Davi assume o reinado. E na sua primeira investida como rei, ele resolve ir buscar a arca que está lá na casa de Abinadab, porque o rei Saul não valorizou a presença de Deus naquela arca da aliança, ou arca do concerto, ou arca de Deus.
mas Davi sim valorizou e foi buscar. Saindo de uma cidade lá de Judá, juntou 30.000 homens e foi até a casa de Abinadab buscar a arca do Senhor, que simboliza a sua presença. Chegando lá, colocaram a arca. Davi ordenou colocar a arca sobre um carro de bois, 2 bois, um carro novo. Davi também ordenou que os 2 filhos de Abinadab, Uzá e Aiô, acompanhassem o trajeto, o percurso daquele carro de bois até o local que Davi queria levar, que era Jerusalém. Bom, o que acontece, vocês sabem da história, mas eu estou refrescando a mente de vocês, e aqueles que não sabem estão aprendendo agora. Quando Davi vem atrás dos carros, com os homens, festejando, glorificando, exaltando a Deus, porque a arca está voltando, a presença de Deus está voltando para Jerusalém. O que acontece no meio do caminho? Quando chega numa eira, no lugar onde se descascava cereais, diz o texto, se você ler em casa com calma, capítulo 6 aqui, versículo 1, é tudo que eu estou falando, com exceção do capítulo 5, que é quando Davi assume o reinado. Diz o texto que aqueles bois tropeçaram. Os 2 bois que traziam um carro novo e em cima a arca tropeçaram. E quando eles tropeçam, Uzá, um dos filhos de Abinadab, estende a mão para segurar a arca. E o que acontece? Quando ele toca na arca, Deus fulmina ele na hora. Porque a presença de Deus é muito forte. E não são todos que podem entrar na presença de Deus, porque na presença de Deus não se entra de todo jeito. É por isso que eu comentei no começo da mensagem: Deus tem algo a fazer nesta noite na vida de alguém, e nós precisamos estar atentos, porque o inimigo fica rodando, meu irmão. E eu tenho que estar concentrado para que Deus possa derramar aquilo que Ele quer fazer nesta noite. Uzá tocou e morreu na hora. O que acontece? Davi, quando viu aquilo, o rei Davi, ele parou e disse: rapaz, tem algo errado. Desistiu de levar a arca para Jerusalém. Por quê? Porque ele temeu a presença de Deus na arca. Ou seja, ou Davi ficou triste, acabrunhado, chateado porque Uzá morreu, ou porque Uzá foi imprudente em pôr a mão na arca, que não podia. Já eu explico sobre isso. Ou então Davi reconheceu a besteira que ele fez. Qual foi a besteira que ele fez? Carregar a arca sobre o carro de bois. Isto era proibido. E como é que se carregava a arca, presbítero Urbano? Vou te explicar agora. Deixa eu te explicar como é que era a arca, bem rapidinho. A arca, ela tinha em média 1 metro de comprimento, por 80 centímetros de largura e 80 de altura. Amém? E ela tinha uma tampa chamada propiciatório, onde ficavam 2 querubins, um de frente para o outro, com as asas assim. E era nessa tampa que Deus revelava-se para Moisés. Era nesse propiciatório que Deus vinha falar com Moisés. Amém? E essa arca, ela tinha 2 argolas no lado esquerdo e 2 argolas no lado direito. Para se carregar a arca do Senhor, tinha que se pôr uma vara pelas 2 argolas da esquerda, outra vara pelas 2 argolas da direita. Essa vara era revestida de ouro, assim como a arca também, de ouro puro, por dentro e por fora. E para carregá-la, colocavam no ombro e saíam levando a presença do Senhor, a arca do Senhor. Essa era a forma correta de carregar a arca. O que foi que Davi fez? Davi colocou em cima do carro do boi, imitando os filisteus. Mas filisteu significa na palavra o mundo. Quando a igreja imita o mundo, está errado. Quando você imita o mundo, está errado. Esta, minha irmã, para de arrumadinho com Deus. Quem diz amém? Amém. Aí Davi, quando vê isto, se incomoda. E agora no versículo 10, 11 e 12 que nós lemos. Deixa eu beber água, porque eu já estou com sede. Os 3 versículos que lemos. Davi diz que não vai mais levar a arca, irmão João, porque ele reconheceu. E é muito bom quando nós reconhecemos, quando erramos diante de Deus. Ele reconheceu que a atitude dele não foi certa, porque havia regras.
Eram os sacerdotes que tinham que levar. Tinham que pôr as varas. Não se leva a presença de Deus de todo jeito. Não se louva de todo jeito. Não se administra de todo jeito. Não se prega de todo jeito. Não faz a obra de Deus de todo jeito. A presença de Deus só vai operar na minha vida, na tua vida, quando eu me humilhar. Quando eu deixar Ele trabalhar na minha vida. Está pesado? Eu vou aliviar. Eu não quero mais. Tem coisa boa aqui para a gente. Davi desiste. E Davi desiste por quê? Porque ele percebe a besteira que ele fez. E ele levanta a cabeça, pastor Wilson, e olha alguma casa, algum lugar que ele pudesse deixar essa arca. E ele, como rei, chamou um dos seus súditos e disse: eu estou vendo uma casa ali embaixo, estou conjecturando. Vai naquela casa, procura saber quem mora lá. O súdito vai, chega na casa e descobre que quem mora naquela casa é um homem chamado Obed-Edom. A palavra, o nome Obed-Edom significa dizer, Obed é servo de Edom, escravo de Edom. Já começou a entender a mensagem? Um homem simples, um homem sem cultura, um homem sem nome na sociedade, mas foi lá que Deus escolheu para pôr a sua presença. Começa a entender a mensagem que eu começo a pregar agora. É através da humildade, da simplicidade, da entrega que Deus escolhe as pessoas. Deus não escolhe as pessoas pelo status. Deus não escolhe as pessoas pela beleza, porque senão estava acabado. Deus não escolhe as pessoas pelo que ela tem, mas pelo que ela é. Sabe por que esse conjunto canta bonito, maravilhoso, para a glória de Deus? Porque tem pessoas que se dedicam, tem pessoas que oram, tem pessoas que se entregam. Sabe por que esse culto tem unção quando a gente prega? Porque temos um pastor, uma pastora que oram, que se dedicam, que se entregam. Porque tem um ministério que lê a palavra, que estuda a palavra e entrega a verdadeira palavra. É esse tipo de gente que Deus procura no dia de hoje. Leva para Obed. Para você ter ideia, o rei nem foi na casa de Obed, porque Obed não era ninguém. Mas a presença de Deus foi para a casa de Obed. Quando alguém olhar para você e fizer um trejeito de desprezando, nem ligue para ele. O importante é a presença de Deus na sua vida. Nem Jesus agradou todo mundo. Você não vai agradar. Mas o importante é a presença de Deus na sua vida. Então Davi resolve deixar na casa de Obed-Edom. E diz o versículo 11: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o Gitita ou o Geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor Obed-Edom e toda a sua casa. Presta atenção. Passou 20 anos na casa de Abinadab e não aconteceu nada. 3 meses na casa de Obed-Edom, a família foi abençoada. Obed-Edom foi abençoado. Lá em Crônicas vai dizer que a tudo quanto ele tinha foi abençoado. Queridos, presta atenção nisso que eu vou te falar. Quando Deus entra numa pessoa de verdade, quando a presença de Deus entra de verdade numa vida, a bênção de Deus começa a ser derramada, meu irmão. Não tem como não ser derramada. E a bênção que é derramada em mim, ela vai respingar de todo jeito de alguém que estiver ao meu lado. Obed-Edom não era nada, mas quando a presença da arca chegou na casa dele, a presença de Deus que estava na arca entrou na casa dele, ele foi abençoado. A família foi abençoada. Tudo que ele tinha foi abençoado. Os animais foram abençoados. O carrinho de mão foi abençoado. A bicicletazinha que ele tinha foi abençoado. Claro que não tinha isso naquele tempo. Você está entendendo? Tudo que ele tinha foi abençoado. Porque a presença de Deus, quando entra no ser humano, quando Deus se apossa verdadeiramente de nós, as pessoas vão ver a diferença. Ou tem que ver pelo menos. Amém. Veja o versículo 12. Daqui a pouco eu vou entrar nos detalhes. Então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom
E tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foram avisar o rei. Foram avisar o rei, pastora Sandra. Ó, irmão, quando Deus está na tua vida, pode ficar quietinho, pode ficar sentadinho, que alguém vai dizer assim: ela está sendo abençoada, ele está sendo abençoado, aleluia. Foram dizer para o rei: olha, rei, está lembrando daquele Obed-edom, aquele Zé Ninguém, que não tem nem um nome, canto nenhum, só aparece aqui e depois lá na frente que eu vou falar? Aquele homem, a casa dele, 3 meses a arca lá, a vaca está gorda, o cavalo está forte, aleluia, não falta cereal, não falta trigo, a casa rebocada. Fala para Jesus, meu irmão. Pintar a casa, pastor Bruno, pintar a casa, viram de longe, jogaram a cerâmica, bateram a laje. O que está acontecendo na casa desse homem, rapaz? Avisaram ao rei: Davi, lembra de Obed-edom? Sim. A arca que está na casa dele, ele está sendo abençoado, Davi. É assim que Deus vai fazer, tá? Se prepara para o vizinho bater na tua porta. Se prepara para teu parente chegar na tua casa e dizer: o que é que está acontecendo aqui nessa casa? Você vai dizer: é a presença de Deus na minha vida, é a presença de Deus na minha casa, é a presença de Deus na minha família. Oh, glória a Deus, meu irmão, se você recebe essa. Lembra que eu te falei que Davi na primeira vez não foi na casa de Obed-edom? Mas na segunda vez, versículo 12, Davi foi lá, irmão Cícero, na casa de Obed-edom. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, aqui tem algumas lições. Eu quero compartilhar com vocês 4 lições e eu fecho a mensagem. A primeira lição que nós aprendemos com essa história que eu contei para vocês é que Deus cria circunstâncias para a arca dele, a presença dele chegar até você. E qual foi a circunstância que Deus criou? Estava na casa de Abinadab, vai seguindo para Jerusalém, os bois tropeçam e Uzá morre. Se for preciso, Deus vai fazer o boi tropeçar e alguém até se mudar de onde você mora. Se for preciso, Deus vai fazer até tirar do seu caminho. Aleluia. Deus cria circunstâncias para abençoar os seus filhos. Deus cria circunstâncias para abençoar os seus filhos. Deus pode matar, Deus pode tirar, Deus pode fazer se mudar. Sabe por quê? Porque Deus estabelece o propósito, os desígnios. Tudo vem dele, tudo é dele, tudo é para ele, e ninguém pode impedir. Deus cria circunstâncias, irmão Zezé. Deus joga para lá e depois traz para cá, irmão Zezé. É assim que ele faz, para não perder a presença dele na sua vida, na minha vida, na vida da outra. Deus está dizendo: eu faço o que eu quero, eu mudo gente, eu mato gente, eu tiro gente, eu levo para lá, eu trago para cá, mas eu vou fazer porque eu sou Deus. Glória a Deus nessa noite, se você crê nessa palavra. Deus cria circunstâncias. Preste atenção nisso que eu vou falar. O projeto de Davi era para levar a arca para Jerusalém. O projeto de Deus era para levar a arca para a casa de Obed-edom. Eita Deus, aleluia. Pergunta para o teu irmão: qual projeto prevalece? O de Davi ou de Deus? Qual projeto prevalece? Para com a tua besteira, com todo respeito. Não, porque disseram isso, falaram isso. Não sei. Deus falou? Não. Deus decretou? Não. Levanta a cabeça, meu irmão. Levanta a cabeça. Deus é contigo. O projeto de Deus está em primeiro lugar na nossa vida. O que prevalece é a vontade de Deus. Provérbios 16, versículo 1 diz: o querer, o desejar é do coração do homem, mas a resposta final vem dos lábios do Senhor. Quem pega essa palavra? Quem pega essa palavra? Então dá glória a Deus essa noite. Receba essa palavra, receba essa palavra. A última palavra de Deus na tua vida. Deus cria circunstâncias. Deus faz o que quer. Uzá tocou na arca e morreu. A
A arca entrou na casa de Obed e aconteceu a bênção. Uzá, juízo de Deus. Obed, bênção de Deus. Alguém que tocar em você está tocando na arca. Porque a arca, vou te explicar agora, representa a presença de Deus. Quando Deus quis se revelar para o povo no deserto, Ele mandou fazer um tabernáculo, porque não tinha templo ainda, e mandou fazer também uma arca e outros utensílios, mas vou me prender só a arca. E fez a arca, e Deus, anualmente, o sumo sacerdote entrava no lugar santo, depois no lugar santíssimo, onde estava essa arca. E quando ele entrava para apresentar o pecado do povo, anualmente, aquela arca que estava ali com os dois querubins assim, com as asas abertas, um virado para o outro, representando a presença gloriosa do Deus que tu serves, que nós servimos, aleluia. E quando eles estavam assim, que o sumo sacerdote afastava a cortina, que entrava com um sacrifício, com sangue, para aspergir por cima daquela arca. Quando ele começava a jogar o sangue, começava a fumaçar, porque a presença de Deus enchia aquele lugar, enchia aquele lugar, enchia aquele lugar, aleluia, aleluia. Deixa eu te falar uma que você talvez não saiba. A roupa do sumo sacerdote tinha várias coisas, dentre elas umas campainhas e uma corda. Por quê? Porque para que ele pudesse entrar na presença de Deus, ele primeiro tinha que fazer um sacrifício para ele. Porque se ele entrasse sem fazer um sacrifício, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, ele era fulminado lá dentro. Então ele oferecia um pecado para ele, oferecia um animal para ele, para o seu pecado, para retirar o seu pecado, e entrava na presença de Deus. A corda servia para quê? Se ele fosse fulminado, ninguém podia entrar lá. Puxa o homem, arrasta o homem. E as campainhas? Olha para mim. Sabe para que serviam as campainhas? Quando ele entrava dentro do lugar santíssimo, que aspergia aquela arca com sangue do animal que ele matou, ofereceu lá fora. Quando ele fazia isso, a presença de Deus descia. Era fumaça, era Shekinah, era glória. Irmão, dá para ficar parado na presença de Deus? Não dá não, né? O sacerdote começava a pular. As campanhas começavam, blém. O povo lá fora vivia. Deus recebeu. A glória a Deus esta noite, meu irmão. Aleluia, bate palma. Faz alguma coisa. É esse barulho que acontecia lá dentro. E Deus está dizendo nesta noite: estou aqui, estou presente. Levanta tua mão, por favor. Eu estou sentindo uma unção na minha vida muito grande aqui, e eu quero determinar no poder do nome de Jesus: caiam por terra as barreiras, caiam por terra os perseguidores, caiam por terra as obras de macumbaria, caiam por terra tudo que jogaram na encruzilhada contra a tua vida. A presença do Senhor está em você. Receba! Usar juízo, Obed-edom, bênção. Diga para o seu irmão: não faça feito usar. U-Z-A, acento agudo no ar. Não faça feito usar. Faça feito Obed-edom. Receba a presença de Deus. Quem recebe a presença de Deus, abra teus braços pela fé. Abra os braços. Ai, irmã Maria, abre o braço. Abre o braço. Lá, Silas. Bora, Dudu. Abre esses braços aí, rapaz. Vamos lá, receba. Em nome de Jesus. Receba o abraço do Espírito Santo. Ele habita em vós. Ele está em vós. É Ele que muda. É Ele que transforma. É Ele que regenera. É Ele que levanta. É Ele que exalta. É Ele. Aleluia. A arca de Deus, pastora Sandra, escute essa. Segunda lição: resgata o seu valor diante dos homens. A arca de Deus, a casa de uma pessoa, resgata valores. Quantos de vocês já ouviram falar naquele vizinho que era bêbado, ébrio, bebum? Quantos de vocês já ouviram falar naquele drogado? Inclusive nós temos um ex-drogado aqui, não é isso? Que Deus fez a obra. Quantos de vocês já ouviram falar
que era uma meretriz. Quantos vocês ouviram falar que era um homem prostituto, que não conseguia parar com uma mulher só? Mas quando a presença de Deus entrou, resgatou valores, trouxe para ele coisa nova, trouxe para ele uma nova visão, trouxe para ele uma nova esperança, trouxe para ele uma nova perspectiva, trouxe para ele que vem do alto, porque só é Deus que transforma e faz aquilo que ele quer fazer. Sabe por que eu estou falando isso? Porque Obed-Edom, para você que não sabe, ou talvez você saiba, Obed-Edom, depois que a arca entrou na casa dele, lá na frente, Davi levanta ele para ser porteiro do templo, ministro de louvor. Ele tocava lira, semelhante a uma harpa, só que a lira tem um tom mais grave, a harpa tem um tom mais agudo. E para fazer o compasso da música, era um grave de um lado, um agudo do outro, e ele tocava pastor, uma lira. Obed-Edom, que não era nada, virou porteiro da igreja, do templo, virou ministro do louvor. Aleluia. E toda a sua família. Pode ler 1 Crônicas, capítulo 13. Faça a tarefa de casa, eu já li. Capítulo 13, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 26. Leia, que você vai ver o que aconteceu com Obed-Edom. Deus resgatou, Deus deu moral, Deus levantou a sua moral, Deus abençoou ele, mas abençoou os filhos e abençoou os netos. Oh, irmãos, é muito forte isso, irmão. Você não entendeu, vou repetir. Deus abençoou ele, Deus abençoou os filhos, Deus abençoou o neto. Deus está dizendo, se a presença dele estiver em você, vai ser você abençoado, vai ser teu filho abençoado, vai ser teu neto abençoado. A bênção é completa, meu irmão. Aleluia. Deus resgata, Deus resgata. Quem era você? Quem era você? Quem era o pastor Wilson? 60 noites, 3 irmãos orando por ele, não foi isso? Que amor Deus tem por essa alma. E hoje é um instrumento de Deus, é um pastor dessa igreja, aquele que nós estamos todos aqui debaixo da sua unção, da sua oração, aleluia, porque ele é o anjo da igreja. Uma vez eu disse para ele, pastor, a tua oração, pastor, é diferente da oração de todo mundo aqui. Quando tu ora, pastor, o céu abre. Porque quando Deus olha para você. O primeiro a ver é você, é um irmão, é um anjo, irmão. Nós somos apenas as ovelhas, comendo do pasto que ele vai dando para a gente. Uma vez ele prega, outra vez eu prego, outra vez o pastor Manuel, outra vez é Deus, outra vez o irmão, e vem os louvores, e ele vai administrando, e quando ele ora, diz, Deus faz algo grande hoje, Deus atende na hora. Por quê? Porque Deus resgatou essa vida, irmão. Deus trouxe, tirou do forró, tirou das danças, tirou das brincadeiras e outras coisas mais que não convém falar. A presença dele entra numa pessoa. Quantos foram resgatados? Quantos foram resgatados? Deixa eu ver. Olha, vou te falar uma coisa bem gostosa para você ouvir. Você antigamente, as pessoas olhavam para você e não te valorizavam. Tem gente aqui, pastor, que não tinha nem carro, hoje tem. Não tinha moto, hoje tem. A roupa era um sapato só. O calçado era um sapato só para tudo. Deus abriu as portas. Tem 2, tem 3, tem 4. Tem mais de 2 calças, tem mais de 2 camisas. Tem blusa. Sabe o que é isso? É Deus resgatando, irmão. É Deus resgatando. É Deus resgatando. É Deus resgatando. O teu dinheiro que ia para cachaça não vai mais. O teu dinheiro que ia para pornografia não vai mais. E ainda mais o Senhor acampa anjo na tua casa para te proteger de todo mal. Aleluia. Resgate de Deus a nossa vida. A segunda, a terceira para terminarmos. Falta só uma, mas dá tempo. 3 meses. Quantos meses? Diga 3, faça assim. 3, eu quero ver 3, né? Bom, 3. Faz de novo. 3. Quantos anos passou na casa de... Tem um significado muito forte. Você sabia disso? Tem um mistério com o número 3. Assim como tem com o número 7. Assim como tem com o número 40. Pesquise no dicionário, você vai aprender isso. O número 3, Israel, né? Israel significa Gabriel. É aquele Noel, né? Não é Noel. Gabriel. O número 3, escutar essa caça boa, tá? Simboliza a Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
O número 3 fala das 3 tentações que Jesus passou, mas fala também das 3 vitórias que Jesus teve sobre o diabo. O número 3 fala dos 3 discípulos que eram mais próximos de Jesus. Quantas vezes Pedro pecou, irmão? 3. Jesus perdoou Pedro 3. Jesus morreu e ao ressuscitou. Sabe o que Deus está falando para você nesta noite? O 3 é plenitude do Espírito. O 3 é unção de Deus. O 3 é graça de Deus. O 3 é poder de Deus. É o Espírito Santo derramado sobre nós. É o Pai derramado sobre nós. É Jesus derramado sobre nós. Aleluia. As tentações que vêm, nós vamos vencer também, porque Jesus venceu. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Se pecar, Jesus pode te perdoar, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E agora vai, segura. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. A vida está chegando para você. A vida está entrando em você. A vida está entrando no teu lar. A vida está restaurando nesta noite você. Para a glória do nome de Jesus. Tem vida aí, tem vida aí, tem vida aí, tem vida aí. Chacoalha teu irmão do teu lado. Chacoalha tua irmã. Diz para ele, diz para ela: recebe vida, recebe vida, recebe vida, recebe vida, recebe vida, recebe vida nesta noite. Aleluia. E a última para a gente fechar: você nunca mais será a mesma pessoa. As pessoas vão ver a bênção de Deus na tua casa. As pessoas vão ter que dizer assim, feito os súditos de Davi disseram: a casa de Obed está sendo abençoada. Está preparada, minha irmã? Está preparado, meu irmão? Está preparado? Vou falar, está preparado? Já vai comprando o material do bolo, tá? Prepare dinheiro do bolo, vai preparando. Vai ter salgados, vai ter bolo, vai ter refrigerante, porque as pessoas vão saber. E vai chegar longe a notícia, viu? Vai chegar longe a notícia. E você vai dar o culto em ação de graças para a glória do nome de Jesus. Você nunca mais será a mesma pessoa. Davi entrou na casa de Obed-edom. Aquele Zé Ninguém, para muita gente nós somos um Zé Ninguém, pastor. Davi foi lá e quando viu a bênção de Deus disse: eita, vamos para lá. Vamos para tomar conta lá do tabernáculo, da tenda, porque não tinha um templo ainda. Depois é que vem o templo com Salomão, que construiu o templo. E aí entra a história que Obed-edom é porteiro do templo. Davi chega e diz assim: olha, você nunca mais será a mesma pessoa. O rei que não entrou na primeira, entrou na segunda vez. Isso significa dizer que mesmo que você esteja no anonimato, mesmo que você esteja esquecido, mesmo que você perceba que as coisas não estão dando certo, não se apavore, não perca a direção. Deus não perde o controle. Tem a eternidade e tem o tempo. Deus criou o tempo, mas ele é atemporal, ou seja, ele não está debaixo do tempo, ele não é regido pelo tempo. Ele tanto faz estar no passado, como no presente, ou lá no futuro. Ele é eterno. Eterno é aquilo que não tem começo. Então nesta noite eu quero que você receba esta palavra, e eu fecho a mensagem aqui. Não adianta se levantar contra você, porque o que está determinado está determinado. O que Deus já decretou está decretado. O que Ele já assinou já está assinado. O que Ele falou já está falado. O que Ele carimbou já está carimbado. Será que o grupo pode louvar, pastor, o hino aqui para concluir, pastor? Vamos lá? Escolhe o hino aí vocês. Eu quero fazer um convite. Depois de uma mensagem como essa, a voz não está muito boa, está coçando um pouquinho. Eu quero fazer um convite. Fala de verdade, não fala porque eu vou perguntar, fala de verdade. Deus falou com você, levanta a mão. Você quer que Deus resgate coisas na sua vida? Você quer? Você
quer que Deus faça na sua vida algo, que as pessoas vejam que você não é mais a mesma ou o mesmo? Aleluia. Quer? Nesta noite, você está no anonimato, talvez esquecido, sem perspectiva, sem direção, ninguém olha para você. Ah, meu irmão, mas assim como Deus fez com Obed-Edom, Deus quer fazer com você nesta noite. Eu não sei se tem uma pessoa aqui que ainda não é evangélico. Se tem alguém aqui que não é evangélico, que ainda não aceitou Jesus? Tem aí? Está vendo alguém? Deixa eu botar o óculos, não vejo nada. Tem um senhor ou uma senhora, né? Não aceitou ainda não? Mas a senhora ouviu bem a palavra, não viu? Pronto, essa palavra eu fui para a senhora também, não só para a igreja. Deus, nesta noite, na autoridade que eu sinto do Espírito Santo, porque a arca também está em mim. Eu não valia muita coisa. Deus sabe de todas as coisas, mas Ele me escolheu para estar aqui nesta noite, nesta igreja, para dizer a vocês e a esta senhora que ainda não se decidiu: Deus quer resgatar a sua vida. Deus quer dar a você aquilo que você não está tendo, porque você está lutando com as suas próprias forças, e tem coisas que as nossas próprias forças não resolvem. Problemas e lutas espirituais só se resolvem de forma espiritual. E nesta noite, pode louvar, meus queridos, e nesta noite eu quero convidar você aqui à frente, se você quiser resgatar a sua vida, restaurar na sua vida, trazer de volta aquela graça, aquela glória, aquilo que você está sentindo falta. Talvez você tenha dito: pastor, ou melhor, desculpa, presbítero, hoje eu entrei assim triste, sem querer dar glória, sem querer dar aleluia, mas o tudo foi acontecendo, e eu já dei glória, eu já dei aleluia, eu já bati palmas, eu já me movimentei. Pois é, se você recebeu essa palavra nesta noite, eu queria orar por você, eu queria abençoar mais a tua vida. Tem alguém que quer vir aqui à frente? Já veio um, já veio dois, já veio três, já veio quatro, cinco, seis. É isso aí, irmão. Pega a palavra, irmão. Pega a palavra, é pela fé. Eu falei para você, se liga, é pela fé. Eu vou mostrar a senhora lá, se ela quiser vir, traz ela, irmão, pra cá na frente. Traz ela. só pra impressionar. Eu tô mudando o contexto porque eu quero impactar. Tem filho aí? Tem filho aí? O que eu vou fazer? Eu não quero pra você. Está preparado para receber? Não. O Senhor está aqui dentro de mim. E eu estou aqui sentindo muita unção, muita graça. Chega, estou tremendo na presença dele nesse lugar. Eu quero que você receba um pouquinho disso que Deus está me dando nessa noite. Começa a glorificar a Deus na tua alma, no teu coração. Lembra de onde você veio. Lembra o que você era na mão do diabo e o que você é agora na mão de Deus. Começa, Senhor. Começa, Senhor. Começa, Senhor. Começa, Senhor. Vai soprando, Senhor. Vai soprando, Senhor. Vai entrando no coração. Vai enchendo na mente. Vai soprando agora.
Beleza, Senhor, beleza. Beleza, Jesus. Beleza, Jesus, pelo teu povo. Abençoa a tua igreja, Pai. Esconde os teus filhos. Fala sobre Enche a tua filha. Tu sabes o que ela falou contigo nesses dias, Pai. É uma conversa. É tanto porquê. É choro, é lágrima. Mas digo, é o sol da tua vida. meu Deus, lindo Senhor. Aleluia, glória, galabadore, calaçoi de camarabahai. E de camaçoi, candolabais. Irmãos, estende as tuas mãos. Olha aí o papel descendo. Deus está renovando. Deus está assinando. Vai ter um culto de ação de graça na tua casa, vai ter um culto de louvor e adoração pela bênção. Deus vai entregar. Tu vai se surpreender. Aleluia. Tu vai dizer, meu Deus, eu nem esperava. Foi tão ligeiro. Sim, foi rápido. Foi rápido porque Jesus tem pressa. Ele tem pressa na tua vida. Bora aplaudir a Jesus, irmão. Ele merece, ele merece. Glória a Deus. Olha aí, tem a mãe da irmã está renovando um voto com o Senhor, renovando a aliança com Deus. Olha aí, eu vou orar para esse homem. Ainda tem vida aí, receba. Diga que é o fim. Que as evidências gritam que eu vou desistir. Eu creio. Jesus está dizendo Viva. vai voltar a viver. Há um vazio tão grande no coração dessa mulher. Há um rasgo nesse teu coração. Mas o Espírito Santo de Deus, ele está preenchendo agora. Eu não te conheço, eu nunca te vi, mas Deus me mostra uma solidão. Acho do inferno. Abençoa a sua casa, em nome do teu sangue, em nome de Jesus. Amém?